Há muita coisa na nossa vida que às vezes parece que acontece por acaso. E esses dias, uma coisa bem simples, o meu carro caiu a calota direita. E eu fiquei preocupado, eu digo, eu tenho que comprar uma calota só, né? E andei aqui até Engenheiro para ver se via no caminho a minha calota, não achei. Era uma quinta-feira. No sábado à noite nós estávamos andando com a minha esposa e eu disse, vamos passar aí na portaria ver se chegou a Veja. E quando chegamos aqui na portaria, parece que uma voz me disse, olha, levante a caixa aí da assistência social. E eu levantei e a minha calota estava lá. Achei seria uma coincidência muito grande, né? Mas Deus cuida das nossas calotas também, viu? Nós vínhamos na França, quando estudamos lá na Europa, nós íamos pegar um navio no porto de Gênova, na Itália. E a divisão tinha comprado a passagem e nós tínhamos que estar no porto às 9 da manhã. Mas Colonges é meio longe e tem que atravessar todos os Alpes, inclusive o Monte Branco por baixo. E o nosso companheiro que ia nos levar, ele atrasou muito, ele trabalhava em Genebra, e nós saímos, já era bem mais que meia-noite, e dificilmente chegaríamos às 9 horas no porto. Chegamos perto de 11 horas, achamos que tinha perdido o navio. Mas quando chegamos, estávamos recepcionistas ali recebendo os passageiros, eles disseram, olha, vocês têm que ir para o hotel. Digo, mas por quê? Houve uma greve de um dia no porto e o navio saiu amanhã de manhã. São muitas coincidências que às vezes achamos ser coincidência, mas eu creio que Deus dirige as nossas vidas. Eu nasci numa família numerosa, éramos 8 irmãos, morávamos no sul do Paraná, mas depois meu pai resolveu ir para o norte do Paraná, e lá ele colocou um comércio, uma loja, e nós éramos ali 2 irmãos, meu irmão mais novo, Oséias, que agora está nos Estados Unidos, e eu, éramos os caixeiros, os vendedores da loja. Mas eu tinha muita vontade de ser um missionário, eu digo, não posso ficar aqui, eu não tenho propensão para ficar dono de uma loja ou de um balcão. E eu pensei, teologia não dá para fazer mais porque Jesus vai voltar antes, não vai dar tempo. Então eu me inscrevi para ser comportor evangelista. E então, no mês de março de 59, eu assisti um curso de comportagem ali em Londrina e comecei a comportar. E Deus me abençoou muito, porque eu vendia muito e estava ganhando bem. Mas o meu irmão, que estava estudando no IAP, em Curitiba, e esse é um outro caso, ele esteve em São Paulo na formatura do meu irmão mais velho, e papai estava pagando estudo para ele, e aqui no IAE em São Paulo, o grupo de alunos animou muito meu irmão para vir estudar. Você precisa estudar, não pode ficar na loja do seu pai. E naquele ano de 59, então meu irmão foi para o IAP e eu fui para a comportagem. Então meu pai perdeu 2 vendedores, ele ficou meio chateado, né? Depois ele compreendeu que era o melhor, que nós precisávamos ir para o estudo, estudar. Lá na nossa cidadezinha só tinha até a 4ª série. Então o meu irmão me disse, olha, venha para o IAP, você vai estudar aqui. E eu daí no segundo semestre de 59 eu fui para o IAP. Ali fiz uma admissão ao ginásio, já com 22 anos, e a 5ª série comecei com 23 anos. E foi um ano de muitas bênçãos ali. No ano anterior eu tinha sido aluno da admissão. No ano seguinte, como eu ia bem como aluno, fui professor do curso de admissão. Então progredi bastante naquele ano. Mas eu tinha muita vontade de me empenhar na obra, na pregação. E naquele tempo havia muitas escolas onde se pegavam professores que não tinham ainda o curso de pedagogia e que podiam ser também pequenos pastores das igrejas. Eu escrevi lá, falei com o diretor de educação, que me desse uma igreja e uma escola, e ele me mandou para Sertanópolis, norte do Paraná. Naquele ano, o pastor Itanel fez uma série de conferências em Sertanópolis, o pastor Davi Moroz também,
Então pudemos nos conhecer melhor com o pastor Itanello e com o pastor Davi Morosso. Nesse tempo, então eu fazia a 7ª série à noite, no colégio estadual lá. E lá havia um rapaz estudando também, que agora tornou-se meu consogro, o pastor Gumercindo. E ele foi meu colega ali, e animei-o na fé, ele estava meio desanimado, oramos com ele, e ele se firmou na igreja, batizou-se inclusive, e foi uma experiência bastante boa lá naquele lugar. Porém, eu achava que ele devia continuar em Curitiba. Voltei para Curitiba, e trabalhava, arrumei já um bom emprego e estudava à noite. Mas um dia, o pastor Itanello veio em Curitiba, Itanello Ferraz. Você deve conhecer, ele faleceu há pouco tempo. E ele, que me havia conhecido em Sertanópolis, disse: olha, eu preciso de um obreiro bíblico lá em Londrina, e você vai lá trabalhar comigo. Eu digo: mas eu estou tão bem aqui em Curitiba, frequento a igreja central, uma igreja boa. Diz: não, você tem que ir para lá. Eu não disse nada que iria ou não, mas ele foi para Londrina e me mandou um bilhete, até era num papel bem rústico assim. Diz: olha, já arrumei um lugar para você estudar no colégio londrinense, melhor colégio aqui da cidade. Já arrumei um lugar para você morar. Despache a sua lambreta e venha. Eu tinha uma lambreta, né? Então achei que era um chamado de Deus. Então fui para Londrina e ali trabalhamos uns 3 anos. Trabalhei com o pastor Itanello, depois o pastor Boger trabalhou também lá, trabalhei com ele, e depois voltei então para Curitiba e trabalhei lá com o pastor Floriano, com os jovens desbravadores. Trabalhamos de obreiro bíblico do pastor Cesócio César, e no último ano de 1966, no último semestre, eu voltei para a comportagem, porque eu precisava ir para o IAE fazer teologia, e precisava então ter os recursos. E naquele semestre eu trabalhei e nunca ganhei tanto. Foi uma grande bênção, muito mais recurso do que eu precisava. E então em 67 eu fui para o IAE em São Paulo. Em 68, com aquele dinheiro que eu havia ganho, eu pude me casar. E a minha esposa também lecionava lá em São Paulo, no IAE, e foi uma experiência boa também, porque o casamento é uma coisa muito importante, todos sabem que depende muito do sucesso do pastor, e não só do pastor, de todos nós, um bom casamento, não é verdade? Ter uma boa companheira, e ser um bom companheiro também, né? Isso é muito importante na vida de qualquer casal, de qualquer pessoa. Em 68, então nós fizemos um plano de ir para a Europa. O pastor Monnier, Samuel Monnier, ele já faleceu também, ele era departamental da União de Obra Missionária, e ele começou a incentivar os alunos lá do IAE, São Paulo, a irem para a Europa, para estudar em francês, e serem missionários na língua francesa, que tinha falta de missionários, e muitos foram. Malto Braff, inclusive, tornou-se chefe aqui do irmão François, né? E foi dirigente da obra ali na Suíça romana, a Suíça de língua italiana e francesa. Outros foram mais lá também. O Menegusso, Eliseu Menegusso também estudou lá, e foi assim uma boa experiência o nosso estudo ali na França. Nós soubemos que os brasileiros que tinham estado lá antes de nós, eles foram comportores na Suécia, e eu disse: se eu vou bem aqui no Brasil, certamente eu irei bem na Suécia também. E então em 70 e 71 eu comportei na Suécia. Parece uma loucura, porque a gente só sabia a oferta de cor e nada mais. Então, e as pessoas da Suécia são muito hospitaleiras e também são muito assim, gostam de conversar, pessoal receptivo, e é por isso que a gente entendia bem. Então a gente tinha muita dificuldade, porque as pessoas queriam conversar, queriam saber de onde a gente era. A gente falava que era do Brasil, né? E eles sempre compravam nossos livros. Em geral, na Suécia, o pessoal nós trabalhamos no norte da Suécia, na região do Círculo Polar, lá onde o sol não se põe no verão. E ali o povo, assim, muito ainda não estão acostumados com o ambiente da cidade. Então as portas, em geral, sempre estão abertas nas casas.
ou se estão fechadas e então se bate, abre e entra para conversar com as pessoas. Isso facilitava muito o nosso trabalho. A gente deixou muitos livros lá. Eu imagino que talvez no céu a gente pode encontrar alguém, né, que vai procurar um estudante brasileiro que nem deu o livro para ele. Um dia eu cheguei, agora é diferente, mas em 72, 71, por aí, as casas do interior sempre tinham os fios de telefone. Então, se eram 6 fios, a gente sabia que tinha 3 casas. Então, a gente entrava naquele caminho. Eu trabalhava com o carro, com a Kombi que nós tínhamos. E o meu colega trabalhava com a bicicleta, na cidadezinha, e eu trabalhava nos arredores. Então, eu desci, sabia que havia 3 casas. 2 casas estavam fechadas. Se a porta está fechada, eles põem a chave embaixo de algum tijolo e saem. Mas se a casa está aberta, você entra e procura o dono. E quando eu ia saindo, não achei ninguém em casa, ia saindo, o dono ia chegando. Daí ele pegou a minha pasta, lá entregue, é pronta entrega, você leva a pasta cheia de livros para entregar. E ele pegou a minha pasta e começou a olhar os livros e ia pôr debaixo do braço. Digo, opa, vou fazer uma boa venda aqui. Todos os livros mais religiosos ele pegou e colocou embaixo do braço, fez a conta, me pagou, e ele entrou contente em casa e eu saí contente também. E pensei comigo, talvez esse homem será realmente um servo de Deus, porque ele vai procurar encontrar a verdade nesses livros e será um cidadão do reino de Deus também. Depois que nós fizemos então o nosso trabalho lá na Europa, o nosso estudo, nós tínhamos que receber um chamado. Então fomos, alguns nos consultaram para trabalhar em Portugal ou em Angola, mas nós tínhamos plano de vir para o Brasil. Então nós pensamos, o primeiro chamado que nós chegar aqui, nós vamos aceitar. E chegou do Brasil para trabalhar no Paraná. E foi muito interessante porque a gente já tinha tido um pouco de experiência como bombeiro bíblico, e então nós fomos já mandados para um distrito em Apucarana. Inclusive a Rosa foi nossa ovelha lá, né? Essa semana ela estava contando, a mãe dela teve um problema de câncer, e nós fomos em Londrina e oramos, ungimos e abençoamos, né? Depois começou a aparecer gente lá em casa para eu ungir. Eu digo, chama o seu pastor. Agora, porque eu ungi, a pessoa sarou, então eu vou ser um milagreiro, né? Mas Deus abençoou, e a mãe da Rosa viveu muitos anos ainda, né? Não faz muito tempo que ela faleceu. Mas, quando viemos para o Brasil, e trabalhamos ali em Apucarana, nós realmente pensávamos também em trabalhar um pouco da educação. E em 75, nós fomos chamados para ser o professor e diretor do Centro Educacional em Curitiba. Tivemos muitas boas experiências também com os alunos. A escola nossa, as nossas escolas são uma bênção. Eu creio que nós deveríamos apoiar as nossas escolas, enviar nossos filhos para as escolas adventistas. Aqui mesmo temos o exemplo de como está bem aqui a nossa escola. E depois disso, nós fomos pastor em Vista Alegre, em Curitiba, e dali nós fomos para o IAP. Lá trabalhamos junto com a Maurinda, né? Tivemos muitas experiências interessantes ali, irmãos. Me lembro muito de uma moça que veio de Abiru, e eu ia orar com os alunos que chegavam, né? E ela disse, eu não creio em Deus. Então não adianta o senhor querer orar comigo. No fim do ano, essa moça me procurou e disse, agora eu quero orar com o senhor. Agora eu creio em Deus. A professora Maurinda fala com tanta convicção em Deus, que eu acho que ele existe. Interessante. Um testemunho, então, do trabalho que a professora Maurinda fazia ali. Nós trabalhamos juntos, né? Por muito tempo ali naquele colégio. Tantas outras moças e rapazes se converteram ali. E ali também pude batizar os meus 2 filhos. Aliás, meu filho não, mas a minha filha e meu filho, batizamos ali no IAP, na piscina lá. A igreja estava para ser construída no IAP. E nós então começamos o trabalho. E não havia recursos, mas Deus envia os recursos. E nós começamos a fazer recolta, visitar as pessoas. Por exemplo, em Maringá, uma empresa de madeira deu toda a madeira que nós precisávamos. E depois que não precisava mais de madeira, eu também fui transferido para São Paulo.
Um dia o meu tio chegou lá nessa madeireira e o homem disse assim, eu parece que conheço o senhor. Ele é meio parecido comigo, né? Mas eu acho que não é eu, é o meu sobrinho. Disse, onde é que ele foi? Ele não veio mais pedir madeira aqui? Ele estava querendo doar mais, né? Então, é interessante, esse assunto de doação é um pouco complicado na igreja. Os irmãos sabem, aliás, a Bíblia toda, ela nunca apresentou nenhum lugar onde alguém estava pedindo para os irmãos da igreja, pessoalmente. Não existe na Bíblia. Na igreja deve-se fazer uma proclamação e os irmãos devem trazer voluntariamente. Isso protege o pastor também. Porque se o pastor começa a pedir de casa em casa, ele fica com o rabo preso com os irmãos. Ele depois não tem autoridade nenhuma para resolver certas situações. Pedir para as pessoas, não da igreja. Lembram qual é o exemplo que nós temos da primeira recolta? No Egito. Deviam ir aos vizinhos, pedir ouro, pedir prata, pedir tanta coisa, e os vizinhos deram, né? Mas quando foi para construir o santuário no deserto, Moisés fez uma proclamação. Não foi pedir para ninguém pessoalmente. E o povo trouxe até demais. E ele disse, olha, chega, não precisa fazer mais. Então é um pouco perigoso às vezes a gente não seguir essa orientação das escrituras sagradas. Bom, nós depois viemos para São Paulo, no IAE São Paulo, e aí começamos a trabalhar com o pastor Boger, depois trabalhamos também com o professor Roberto, e foi também um tempo muito bom. A gente visitava os alunos, nós tínhamos todo ano, no início do ano, uma exposição de Bíblias. A Sociedade Bíblica nos ajudava muito, e então todos os professores de Bíblia traziam os alunos para a exposição de Bíblias. A gente explicava a origem da Bíblia. Eu mesmo tenho uma Bíblia lá em casa, podia ter trazido aqui hoje, que veio com a nossa família da Alemanha. Os meus bisavós vieram da Alemanha, e na bagagem deles trouxeram uma Bíblia que pesa uns 6 quilos. Ela está comigo, está ainda bem conservada. E essa Bíblia nós colocávamos também lá. Quando o meu pai se tornou adventista, a minha avó, que tinha a Bíblia, disse assim, olha, essa Bíblia eu vou dar para o Adolfo, que era o meu pai, porque é o Adolfo que está seguindo a Bíblia. Ele era adventista, né? Seguia o que está na Bíblia, então a Bíblia vai ser dele. Depois meu pai passou a Bíblia para mim, e eu passei para o meu filho. Então a Bíblia é do meu filho agora, mas está lá em casa. Essa Bíblia de Martinho Lutero foi o tradutor dessa Bíblia. Mas no IAE nós tivemos muitas experiências também com pais e alunos. Nunca me esqueço de ele era funcionário da Abril Editora. Ele cuidava de todo o sistema de transporte. E ele tinha 2 filhos no IAE. E ele veio um dia lá no IAE, numa reunião de pais, e um dos membros da igreja, o irmão Wilson Rossi, me apresentou esse senhor. E começamos a dar estudo bíblico em casa dele. Cada semana estudando a Bíblia. Tinha 2 filhos. E eles tinham um grande interesse pela Bíblia. Foi um casal que a gente estudou com muito, muito carinho, muito cuidado. Ele chamava-se Rolando. E esses dias, em 2008, eu estive em São Paulo e encontrei lá o Rolando. Ele veio e me deu um abraço. Olha, pastor, valeu a pena aquelas noites que nós estudávamos a Bíblia. Diz, os meus 2 filhos estão firmes na igreja, um é médico, é líder da igreja ali do Pinheiros, e o outro está também terminando medicina. Todos estamos firmes na igreja e estamos ganhando outros para Cristo também. Então o Evangelho é como um fermento, né? É uma semente que deve ser semeada e os resultados virão com a graça e o poder do Espírito Santo. Lá no IAE também eu estudava com uma outra mãe de alunos que morava bem perto da escola, e tinha uma outra senhora que estudava também, mas não tinha dos maridos, só as senhoras que estudavam. E quando então eu preenchi a ficha de uma delas para o batismo, eu ia preencher a ficha, eu digo, olha, eu gostaria de ir lá na sua casa, assim conheceria também o seu esposo, e preencheríamos a ficha lá junto com ele. E então deu certo, fomos à casa, preenchemos a ficha de batismo. Depois que eu terminei de preencher a ficha, o esposo disse o seguinte,
Diz, agora o senhor vai vir dar estudo para mim, porque eu também quero me batizar. Só que eu não queria influenciar minha esposa, porque se eu me decidisse, no fim ela se decidir por causa de mim. Então eu esperei que ela se decidisse. Agora que ela vai se batizar, agora o senhor vai vir dar estudo para mim. E ele agora é um dos anciãos lá do IAE, irmão Milani, um dos anciãos da nossa igreja lá do Campus 1. Bom, nós realmente sempre pudemos contar com a graça de Deus no nosso ministério. Eu creio que quando eu realmente achei que devia fazer o curso de teologia, eu sempre pensava que não há um trabalho mais extraordinário do que esse, porque estamos constantemente em contato com o quê? Com o livro de Deus. É um dever do pastor estudar a Bíblia, estudar o Espírito e Profecia, e constante contato com as pessoas que devem ser salvas. Acho que não há um trabalho mais extraordinário do que esse. Eu achei que valeu a pena ter trabalhado como pastor durante todo esse tempo. Eu tinha aqui minhas notas, eu nem estou usando minhas notas, mas lembrando daquilo que a gente lembra. Aqui no final, isso aqui foi o que nós escrevemos naquele Minha Vida de Pastor. E nós temos algumas histórias interessantes na nossa família. O meu sogro, o pastor José dos Passos, ele foi um missionário no Brasil inteiro. Teve em Minas, ele começou o trabalho em Belo Horizonte, começou o trabalho em João Pessoa, e quando ele estava na Bahia, ele ficou muito doente. Ele e o pastor Berger, Teófilo Berger, os dois pegaram tifo. O pastor Berger morreu, e o meu sogro ficou muito mal no hospital, 5 dias em coma. E todo já tinha preparado, trouxeram a roupa para o funeral, o caixão, estava tudo pronto. Então o pastor Schneider, que era o presidente da missão na Bahia, veio para ungir o meu sogro. E então foi no quarto, ali estava a minha sogra chorando, ele ungiu o pastor Passos, e assim que ungiu e orou, ele sentou na cama, disse que estava com fome, pediu comida e sarou. Depois disso que nasceu minha esposa. Então, se ele tivesse morrido, eu não tinha me casado com a minha esposa, e nem nossos filhos tinham nascido, não é verdade? Então veja que um milagre, ele continua, né? Se transfere para a família, e nós temos dado graças a Deus pela bênção, então, desse milagre na vida do nosso sogro. Aqui nessas nossas notas tinha o que fazer em horas de desânimo. Os irmãos sabem que a senhora White diz assim, eu sempre me lembrava desse Testemunho Celeste, volume 3, que diz assim: sejamos esperançosos e animosos. O desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso e desarrazoado. Ele conhece cada uma das nossas necessidades e tem todo o poder. Então eu sempre me lembrava disso aqui. E uma outra coisa que me ajudou muito foram os hinos. Por exemplo, eu sempre gostava de cantar aqueles assim: ó, não consinta as tristezas dentro do teu coração. Eu sei que não é fácil. Essa semana aí nós perdemos o nosso colega, na verdade. E quando eu vim aqui, muitas vezes eu ouvi aqui: ele não vai estar mais aqui agora, mas um dia ele vai estar no céu, não é? Naquela grande reunião lá. E quem sabe a irmã está um pouco desanimada, a sua família, né? Mas a Bíblia diz, o hino diz: não consintas tristeza no teu coração, tendo fé firme no Mestre, viva ou haja sem hesitação. Um outro hino que eu gosto muito é Castelo Forte. Não sei se porque a nossa origem é alemã, né? Mas Castelo Forte é um hino desafiador. Eu acho que de vez em quando, como igreja, nós precisamos cantar esse hino Castelo Forte, que acho que é o 33. E a circunstância em que esse hino foi composto, irmãos, devia impressionar o nosso coração. Inclusive, eu queria até fazer uma propaganda aqui. Eu tenho 3 filmes ali em casa, que até podíamos passar uma noite, se os irmãos vierem vir assistir, não precisa ser na quarta-feira. Um deles é de Lutero. É um pouco longo, tem uns 80 minutos. O outro é de João Hus. Esse é mais curto, assim, uma hora e pouco.
E temos um outro também que seria uma série, que é um filme aquele lá da Inglaterra, que traduziu a Bíblia para o inglês. Como é que é o nome mesmo dele? Wycliffe. Então tem o de Wycliffe, que a gente podia passar o filme de John Hus, que John Hus foi influenciado por Wycliffe, lá na Boêmia, e depois passaremos o de Lutero também. Então, vamos combinar aí, se os irmãos tiverem interesse, a gente pode fazer uma propaganda e passar aqui umas três vezes aí esses filmes. Mas o que diz aqui? Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza, com seu poder protege os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Então vejam, ele enfrentou lutas tremendas, Lutero, mas ele depois diz mais adiante, na última linha diz assim: sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. Que Deus abençoe, irmãos, a fim de nós possamos ter a fé desse nosso pioneiro, desse homem de Deus. Não sei se haveria alguma pergunta, quem sabe, sobre o que nós falamos aqui. Eu creio que está na hora de irmos terminando, mas é muito interessante, porque nós visitamos lá na cidade de Constança o lugar onde John Hus foi queimado. Existe uma enorme pedra na beira do rio Reno, e ali tem o nome de John Hus, o ano em que ele foi queimado, e logo embaixo tem o nome de Jerônimo, que era o companheiro dele, que foi queimado depois, ali naquele mesmo lugar. Então nossos antepassados tiveram muitas lutas, irmãos, e nós vamos ter algumas lutas ainda também. Eu estou terminando agora, seguindo o ano bíblico, essa semana terminei o livro de São Mateus. Se nós lermos bem o que Jesus falou ali, na verdade, nós ainda teremos muita dificuldade pela frente. Nós às vezes reclamamos dos nossos queridos que dormem, como é o caso do pastor Osmundo, mas eles estão mais felizes do que nós, porque nós teremos dificuldades pela frente ainda, não sabemos o que ocorrerá, mas Deus operará poderosamente em nossas vidas. Eu queria ler um último pensamento aqui, que é do livro da Sharon White, Mensagem para a Igreja Hoje. O que a Sharon White diz aqui? Na página 13. Onde está aqui, só para ler, para nós terminarmos com uma nota positiva. A Sharon White diz que a igreja, nos últimos tempos, Deus terá uma igreja poderosa, e que no final dos tempos, homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo irão de porta em porta, de lugar em lugar, iluminando a terra, curando os enfermos e fazendo milagres e maravilhas, e que por toda a terra será a mensagem de Deus conhecida. Que Deus nos ajude para nos prepararmos para esse dia, irmãos. Esses dias, um dos alunos da nossa classe, que é o pastor Leitão, ele disse que contou uma experiência interessante. Eu vou terminar com essa experiência. Diz que um jovenzinho, um adolescente, foi convidado a pregar na quarta-feira à noite. E era quando nós estávamos estudando aquela lição do trimestre passado, do revivamento, né? E aquela semana tinha se falado sobre a oração, o desejo, necessidade de orar. E ele chegou lá e disse que tinha muita pouca gente na igreja. Ele falou: mas que coisa, eu pensei hoje que ia estar cheio aqui, porque nós estamos estudando essas lições tão importantes e o povo não veio. Então muitas vezes nós temos a mensagem, mas temos dificuldade de aceitar a mensagem, de obedecer. Na lição anterior que nós estudamos, eu li, e eu fiz plano de estar sempre aqui à noite nos cultos. Nós tivemos agora esses dias atrás, por causa dos nossos netos, que é bem nessa hora do culto que eles tínhamos que estar cuidando deles lá, né? Mas agora que já o consolo chegou, nós estamos mais livres para vir aqui. A Sharon White disse, num pensamento daquela outra lição anterior, que a oração pessoal tem muito poder, mas que a oração
de conjunto da igreja tem mais poder. E Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Há poder na oração, irmãos, na igreja.